Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Monique Moretti e convido vocês a acompanharem um Câmara Rio Debate num formato um pouco diferente. Hoje é o Dia da Favela, uma data que foi criada aqui na Câmara de Vereadores como forma de celebrar e reconhecer a cultura, a resiliência e a importância das comunidades para a cidade do Rio de Janeiro. Durante as últimas 5 semanas, a gente conheceu tudo isso bem de perto. O Legislativo Municipal percorreu 5 comunidades participando do projeto Extra Favelas, um ciclo de debates organizado pelo Jornal Extra com o apoio da Câmara de Vereadores, que reuniu parlamentares, moradores e a sociedade civil para discutir soluções para as comunidades cariocas. Ao longo dos 5 encontros, foram debatidos temas como urbanismo e moradia, trabalho e renda, juventude, mobilidade e dignidade. A partir de hoje e nas próximas 4 terças-feiras, o Câmara Rio Debate abre espaço para mostrar tudo o que aconteceu nesses encontros. E a gente começa com a visita aos moradores da Providência, a primeira favela do país. O tema debatido foi urbanismo e moradia. Acompanhe o que rolou. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha, esse bom dia eu não vou nem pedir para repetir, porque o pessoal aí tomou café, estão animados. Eu cheguei aqui, quando eu vi a galera chegando, eu falei, gente, será que essa galera aqui veio, tá tendo alguma coisa? Será que é pro evento mesmo? E tô impressionado com a adesão de vocês. Então, assim, sejam todos bem-vindos, tá? Para mais uma edição do Extra Favela, dessa vez aqui na Providência. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui, uma comunidade. Eu sou cria da Baixada Fluminense, de Belfor Roxo. Meu nome é Marcos Furtado, sou repórter e colunista do Jornal Extra, então eu tenho o maior prazer de estar aqui representando o meu povo e também minha profissão para mais uma edição desse evento. Aliás, você deve estar perguntando o que é Extra Favela. Acho que o nome já sugere alguma coisa, mas o Extra Favela começou no ano passado. São eventos que a gente realiza nesse projeto de debater com o poder público, com a prefeitura, com os vereadores, sobre questões de políticas públicas, aquilo que impacta diretamente a sua vida, sabe, a creche, sabe, a escola, sabe, o posto de saúde, aquela rua esburacada, aquela casa. Então, a gente debate aqui. E no ano passado começou num evento direto na redação do jornal, e também, no mês passado, tivemos mais uma edição. Só que dessa vez a gente está dando um passo diferente. Dessa vez o projeto deixou o prédio do jornal e vai passar em 5 comunidades, começando aqui pela Providência. E antes, né, na verdade, é importante dizer que essa é uma iniciativa do Jornal Extra. O Extra Favela é uma iniciativa do Jornal Extra em parceria com a Câmara Municipal do Rio. Antes de começar o debate, vale contextualizar que o Jornal Extra, as favelas sempre tiveram destaque no Jornal Extra. Por exemplo, se chegava uma denúncia de uma rua que estava ali esburacada, vocês vão até rir do nome, mas, na verdade, é muito importante, porque tinha, né, o João Buracão, que ele ia lá, né, a gente enviava o João Buracão. Se tinha uma questão de um local que não tinha coleta de lixo, a gente mandava o Zé Lixão que entrava em cena. Claro que problemas de segurança pública também sempre tiveram destaque no jornal, porque, de fato, é de interesse público, mas o Jornal Extra também se preocupava em mostrar o outro lado, né? Seja com um empreendedor com uma iniciativa muito diferente, com uma iniciativa impactante, alguém que tem o seu próprio negócio, ou até mesmo um estudante que, em meio às dificuldades, conseguiu, né, uma conquista, conseguiu um marco, a gente também dá destaque no jornal. E, recentemente, o Jornal Extra criou uma coluna chamada Corre de Cria, que é uma coluna para dar voz a quem vive nas favelas, aos problemas, às conquistas das favelas, em que eu sou colunista. Então, assim, confiram, porque é um trabalho muito interessante que a gente consegue dar destaque no Jornal Extra. E por todos esses fatores, a gente está muito feliz de estar aqui hoje na Providência para esse primeiro encontro, representando a área de planejamento 1, mais conhecida como APs. As APs são divisões administrativas que organizam, né, as ações, as políticas públicas do governo, da prefeitura, em diferentes territórios. A ideia de percorrer essas áreas de planejamento surgiu em diálogo com a Câmara Municipal. E nas próximas 4 segunda-feiras, o Extra Favela vai passar. Eu estou pegando aqui para não esquecer ninguém. Dona Marta, em Botafogo, Complexo do Alemão, em Ramos,
na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, e em Realengo, nas proximidades do Batã. E para iniciar a discussão de hoje, nós vamos falar sobre urbanismo e moradia. Eu começo apresentando os nossos convidados, a quem agradeço mais uma vez por estarem conosco nesta manhã. Leonel, da esquerda, vereador pelo PT, presidente da Comissão Especial de Favelas, da Comissão do Trabalho Informal e membro da Comissão de Combate ao Racismo da Câmara dos Vereadores. Eu peço uma salva de palmas de todos vocês. Diego Faro, vereador pelo PL e presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores do Rio, também foi subsecretário estadual de Ações Comunitárias. Gustavo Freue, falei certo, né? Secretário municipal de Ações Comunitárias, representando a prefeitura. Gustavo também já foi secretário de Habitação, de Esporte, subsecretário de Projetos e Vila Olímpicas. E Fernando Pereira, fundador do Instituto Arquitetos de Favela. O Fernando é arquiteto e urbanista, pós-graduado em projetos sociais e políticas públicas, né? E também idealizou o CAL Favela e o Seminário Arquitetura da Favela. E aí, gente, vamos fazer o seguinte, a gente tem bastante tempo hoje, eu estou feliz que a gente gosta de falar, a gente é geminiano, a gente é da favela, então a gente gosta de falar. E, bom, eu vou começar aqui dando espaço, começando aqui dessa ponta, com o Leonel, com a primeira pergunta que eu faço para vocês o que é a prioridade quando o assunto é urbanismo e moradia nas favelas? Eu vou dar 3 minutos para essa primeira resposta, vocês podem se apresentar, falar sobre também os projetos de vocês, mas eu quero que vocês também respondam essa pergunta e passando o microfone para o lado, e quando tiver faltando 30 segundos, eu sinalizo para vocês. 3 minutos, tá bom? Então, começa por você, Leonel. Bom, dá licença. Deixa eu me apresentar rapidamente, já fui apresentado, mas eu sou o Leonel, cria do Morro do Urubu, na abolição. Não moro mais no Morro do Urubu, mas nunca esqueci de onde eu vim. Uma satisfação enorme estar aqui na primeira favela do Brasil, debatendo um assunto que, para mim, é a solução do Rio de Janeiro, o desenvolvimento das favelas. Tem gente que acha que a favela é o problema do Rio de Janeiro. Na verdade, a favela é a solução do Rio de Janeiro. Quando as favelas do Rio de Janeiro estiverem desenvolvidas em todos os seus aspectos, o nosso Rio de Janeiro vai estar 100% maravilhoso. A gente vai desenvolver a favela sob a perspectiva do favelado. Quem vê de fora, às vezes pensa assim, várias políticas públicas na história da nossa cidade pensaram a perspectiva da favela, a perspectiva do reassentamento. Tira essa turma aqui, que está perto do centro da cidade, da Zona Sul, a gente não quer essa turma aqui, joga essa turma para um conjunto habitacional numa área periférica da cidade. É tudo que nós, favelados, descobrimos que está equivocado na minha visão. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque não é mudando uma pessoa de lugar que você vai combater a desigualdade, que é o cerne do problema. Então, nós vamos pensar o que o favelado quer, o que todo mundo quer. Saúde de qualidade, educação de qualidade, oportunidade, acessibilidade, um ar bom para a gente respirar, uma educação boa para os nossos filhos, e a gente quer morar bem também. E a gente quer morar onde estão nossas raízes, onde estão as nossas redes de apoio. Como aqui o foco dessa primeira reunião, Marcos, inclusive aproveitando para saudar aqui meus colegas de mesa aqui, meu colega Faro, de bancada, Fernando, Gustavo, secretário, Marcos, estamos o Satier aqui, vereador também,
é um cara periférico favelado também aqui presente, interessado no debate. Como aqui o foco é o urbanismo, eu vou deixar para falar da parte educacional, que são os nossos projetos, reforço escolar. Infelizmente, hoje, os nossos filhos estão com um problema sério, principalmente aqueles que foram alfabetizados durante a pandemia e e foram aprovados automaticamente. Então, a gente tem criança de 7, 8, 9 anos nas favelas que não sabem interpretar um texto, não sabem fazer soma, fazer adição, fazer multiplicação, e já era para ter aprendido isso. Isso é um problema central do ponto de vista de desenvolvimento, na minha opinião, que eu não poderia deixar de falar aqui, mas vou responder a tua pergunta. Eu costumo brincar com a minha equipe que a gente vai identificar esse desenvolvimento urbano, esse desenvolvimento arquitetônico nas favelas, quando a gente tiver nas favelas uma escada rolante, porque não o fato da escada rolante em si, mas a acessibilidade que ela traz. Por quê? É óbvio que o problema central hoje do urbanismo na favela é o saneamento básico. Talvez o primeiro, mais grave, né? Depois, a questão da acessibilidade, nessa ordem de prioridade. Mas eu vou, como eu só tenho 30 segundos, eu vou colocar aqui o nosso patamar ideal. Eu, que não sou arquiteto, deixo o trabalho de arquitetura inovatória para os nossos especialistas, mas eu, enquanto favelado, eu quero essa favela aqui, ó. Eu quero uma favela com acessibilidade, que minha avó, de 82 anos, consiga subir e descer de alguma forma para ir no médico. Eu quero uma escola lá em cima, que o filho da classe média queira estudar, nela lá de cima, querer subir o morro para estudar. Eu quero arborismo, eu quero uma favela arborizada, de forma inovatória, né? Nas suas lajes, E eu quero uma favela pujante, com um verdadeiro empreendedorismo, das pessoas empregadas, das pessoas convivendo e sem perder a essência da favela, que se chama coletividade, rede de apoio, colaboracionismo. É essa favela que eu quero, é essa favela que eu estou buscando. Deixo para falar e responder as perguntas, que estou aqui para ouvir também na minha segunda fala. Por enquanto é isso. Obrigado. Obrigado, Leonel. Vamos passar agora a fala para Gustavo Freire. Seja bem-vindo, Gustavo, mais uma vez. Obrigado. Bom dia a todos. Quero parabenizar o Jornal Extra, a Câmara Municipal pela iniciativa. O quanto é simbólico o primeiro evento dessa série de 4 seminários acontecer aqui na primeira favela do Rio de Janeiro. Então, acho que vocês acertaram em cheio. Quero também cumprimentar as pessoas que estão aqui na mesa comigo para debater ideias e cumprimentar de maneira especial a minha professora Marli Peçanha, como uma referência a todos nós quando o assunto é favela. Contar um pouquinho da minha experiência. Eu tive a sorte de passar pela Secretaria Municipal de Habitação, tratando de urbanização, e agora na Secretaria de Ação Comunitária, dando continuidade ao trabalho da Marli com a pauta do Casa Carioca. Acho que tem uma grande diferença quando a gente fala de urbanização de área formal e urbanização de área informal. Acho que o X da questão é o diálogo e fazer cada vez mais participativo a comunidade para que a gente consiga atender todos os pleitos e as necessidades que somente sabe quem mora no local. Então, o programa Casa Carioca da Prefeitura foi relançado pelo prefeito Eduardo Paes no retorno do prefeito, após 4 anos paralisados. E o escopo principal do programa é, através de uma equipe técnico-social, fazer essa abordagem prévia, onde a gente levanta todas as necessidades do local, para isso se traduzir no projeto. E a gente entende que, dessa maneira, a gente aplica os recursos da maneira adequada, atendendo às necessidades e trazendo uma sensação de pertencimento cada vez maior das pessoas que ali residem. E agora, estou com a sorte do Casa Carioca, que a gente vai expor na frente. A gente muitas vezes fala de política habitacional, mas o percentual de inadequação habitacional dentro das favelas é imenso.
e isso tem que ser atacado de uma maneira séria e contínua, como agora está sendo feito através da Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigado. Muito obrigado. Agora passando a palavra para o vereador Diego Faro. Muito bom dia a todos. Agradecer o convite de estar aqui hoje. Para mim é uma honra poder participar desse debate. Parabenizar ao Jornal Extra na figura do meu amigo Manso, na sua figura, Marcos, também. Te agradecer pela oportunidade. Cumprimentar também os meus companheiros que estão aqui, o Fernando, o Gustavo, nosso secretário, meu companheiro de Câmara Municipal, Leonel, também meu grande amigo e meu companheiro de bancada também na Câmara Municipal, o vereador Rafael Satier, como muito bem disse o Leonel, também cria da favela, uma grande liderança e uma pessoa que entende muito do que a gente está falando aqui. Agradeço a sua presença, meu irmão. Bom, me chamo Diego Faro, sou vereador pelo PL, primeira legislatura, e a minha caminhada dentro da política foi através também da Subsecretaria de Ações Comunitárias dentro do Governo do Estado. E nessa nossa caminhada, vou acabar corroborando com as respostas aqui dos meus colegas aqui na mesa, né? A gente vê muito que a nossa cidade, o Estado como um todo, o país como um todo, mas falando da nossa cidade do Rio de Janeiro, durante muito tempo cresceu desordenadamente. E isso faz com que a gente não fique pensando em como a gente pode recuperar essas áreas que foram ocupadas de forma desordenada, mas sim organizá-las. Existem pessoas, existem famílias e a gente precisa organizar elas. E mais do que nunca, a gente precisa saber escutar quem realmente vive. Quem está lá são as pessoas que sabem o que realmente é necessário. Mas é óbvio que essa forma que as nossas comunidades cresceram, que a favela cresceu, mostra que ela precisa de um cuidado ainda maior. Porque, como muito bem disse o Leonel, a gente aqui não tem uma área arborizada. As comunidades, as favelas não vivem isso. E por conta desse crescimento desordenado na nossa cidade, veio também a nossa grande crise climática que hoje a gente vive. E essa crise climática atinge principalmente as nossas favelas, as nossas comunidades. Como vivemos em locais de encosta, essas encostas elas precisam ser cuidadas. Os rios e os que passam por essas comunidades precisam ser tratados, dragados. A gente precisa ter ação do poder público nas comunidades de forma efetiva, para que realmente a nossa comunidade, a nossa favela, seja um lugar bom para se viver. Como muito bem disse, ninguém quer sair da onde a gente mora. A gente quer, sim, ter dignidade, oportunidade e qualidade de vida. Que a gente possa fazer dessa nossa discussão, desse nosso momento, que saiam bastante ideias, mas que, principalmente, o que fique para o poder público é que escute as nossas comunidades, escute realmente os moradores de cada favela, porque é ali que sabem o que estão passando e é ali que vão sair as soluções para que a nossa vida seja cada vez melhor e principalmente mais justa. Obrigado, que a gente possa continuar esse grande debate. E agora eu vou passar a palavra para Fernando Pereira para fechar essa primeira rodada com chave de ouro. Primeiramente, quero agradecer. É uma honra, como favelado, arquiteto, estar na favela onde eu sou cria, falando sobre urbanismo e moradia, que é a minha luta. Sou Fernando Pereira, arquiteto urbanista, pós-graduado em Projetos Sociais e Políticas Públicas, idealizador do Instituto Arquitetos da Favela, do CAU Favela e do Seminário Arquitetura da Favela. Tudo voltado para a favela. Por quê, Fernando? Porque a favela é um organismo vivo. Precisamos destacar isso. Sem um aval técnico, acompanhamento contínuo, não adianta iniciativas públicas ou privadas, porque ela vai crescer de um jeito ou de outro. Vai impactar na saúde, na educação, na mobilidade urbana, no ir e vir. Então, a gente tem que ter esse técnico, que é o arquiteto e o urbanista, pensando não só a cidade, mas a favela. É bom a gente estar aqui hoje, que a gente tem um contraste imenso, né? Tem essa revitalização que a zona portuária recebeu, e tem o Morro da Providência, destacando a arquitetura da favela.
A gente tem arquitetura romana, grega, gótica, entre outras, e eu destaco a arquitetura da favela. A gente tem que colocar isso em debate, aproveitar os vereadores aqui, que eu luto por isso. Destacar a arquitetura da favela. Essa fachada sem bolso, esse beco encurtado, essa dificuldade na mobilidade urbana, que isso é da favela. Mas por que tem favela? Porque a gente precisa habitar, a gente precisa de um lugar para morar. Não é culpa do morador, é falta de aval técnico, acompanhamento técnico. Por isso eu também, junto com o CAU, Conselho de Arquitetura do Rio de Janeiro, a gente idealizou o CAU Favela, para ter essa aproximação maior do arquiteto. Porque o projeto, destacando, ele não pode chegar pronto na favela. Eu, como gestor técnico, não posso chegar e falar, toma, é isso que vocês vão ter. Não é assim, são vidas. Hoje eu estou como gestor, amanhã eu posso não estar, mas o projeto vai ficar aqui. E qual vai ser o impacto dele na vida do ser humano? A gente precisa pensar isso, porque também é dinheiro público. Então, novamente destacando, não sei se vocês sabem, são aproximadamente 1.700 favelas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. É muita favela. Então, vai continuar crescendo, vai continuar surgindo favelas. A gente precisa de um acompanhamento técnico e não é remoção que vai resolver. A gente precisa destacar isso. É um trabalho conjunto. Eu sou cria do Morro da Providência, a gente passou por urbanizações, projetos, e o Arquitetos da Favela surgiu para isso. Surgiu na faculdade, para a gente impactar e falar, a gente está aqui, o projeto não pode chegar pronto. Qual é o papel do arquiteto e do urbanista? Quem aqui gosta da sua casa? Moradia é o primeiro passo para a dignidade, ninguém faz nada sem moradia. Não adianta falar de educação, da alimentação, que é fundamental. Como a pessoa vai fazer comida, vai estudar, vai chegar cansada do trabalho e vai descansar? Se ela não tem onde tomar um banho, dormir. A gente tem lei federal, que é 11.888, de 2008. Tem a lei, se eu não me engano, 6.614 também. Mas a gente precisa de mais. Eu estou há 4 anos lutando para fazer a primeira casa de isopor, de blocoque, em BIM, na favela, lutando para proporcionar moradia digna para quem precisa. E só quem está na ponta vê como é difícil. Pegar uma profissão que é da elite, que pensa a cidade, e colocar para a favela. Simplesmente, arquitetos da favela já é um impacto. Então, como a gente consegue democratizar uma 30 profissão? segundos. Então, só queria deixar isso para vocês. O que é uma moradia digna para vocês? Vocês morariam com a sua família numa situação de extrema vulnerabilidade? É isso que eu quero deixar para vocês. Muito obrigado. E após essas primeiras falas, a gente vai apresentar agora para vocês um vídeo que foi preparado pela Câmara Municipal para os moradores da Providência. Um 1.350.000 habitantes. Aproximadamente 21% da população carioca está em territórios que aprendemos a chamar de favelas. E foi aqui, na região da Gamboa, que o termo ganhou vida, trazido na bagagem por soldados que voltaram da Guerra de Canudos e fundaram a Providência, a primeira comunidade do Brasil. Ao longo de décadas, favelas estiveram associadas à ideia de escassez, mas sempre se apresentaram ao mundo como territórios de potências. E, finalmente, conquistaram esse novo olhar. Pela primeira vez na história, a Câmara dos Vereadores incluiu um capítulo dedicado a elas no novo plano diretor, em vigor pelos próximos 10 anos, com a preocupação de promover o desenvolvimento sustentável nessas porções da cidade. O texto enfatiza o direito à cidade, à terra e à moradia digna nas favelas. Um marco na luta pela garantia dos direitos e reconhecimento às comunidades. O Rio de Janeiro já teve um programa reconhecido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como um modelo de política pública para as comunidades, o Favela Bairro. Agora são outras iniciativas. A Câmara também autorizou a Prefeitura a investir R$ 950 milhões em melhorias urbanas na cidade. Destaque para o bairro Maravilha, que já entregou mais de 50 projetos em 61 localidades e atendeu quase 270 mil pessoas.
Outro projeto de sucesso é o Morar Carioca, que é considerado o maior programa de urbanização do país. 560 mil cariocas, de 226 comunidades, já foram beneficiados. Câmara do Rio, o futuro da cidade começa aqui. E mostrando que aqui a gente também está disposto, né, que a Câmara, que o poder público está disposto a ouvir vocês, porque muitas vezes vocês devem, né, muitas das vezes algum tema, alguma coisa pode significar algo distante, né? Você não está entendendo, não está sendo traduzido para você. Então, para indicar para vocês que ali na pontinha tem ali servidores públicos que estão dispostos a ouvir vocês, as demandas, aquele problema, aquela creche, aquela rua, a questão com a escola. Então, tem esse espaço, vocês podem falar com eles após o evento, tá bom? Também a gente está abrindo aqui que vai ter uma galera aí distribuindo um papel e caneta, coletando dúvidas sobre urbanismo e moradia. Você pode colocar o seu nome, se identificar, mas também, se não quiser se identificar, fique tranquilo, tá? Se tiver alguma dúvida que não seja sobre o tema de hoje, a gente até pode ver se no final tem um tempo de encaixar aqui para fazer essas perguntas também no debate, ou então depois a gente encaminha as perguntas aqui para os nossos debatedores. Mas vamos lá, vamos começar então. Eu vou começar aqui pela ordem, Leonel. Eu tenho bastante perguntas, porque eu gosto muito, quando tem esse evento, de mergulhar e estudar sobre vocês, né? E, Leonel, você já assumiu a presidência da Comissão Especial de Políticas Públicas para as Favelas da Câmara, correto? E só para vocês entenderem, a Câmara, né, ela é dividida, ela tem divisões, ela tem comissões que tratam de assuntos específicos. E o Leonel está presidindo essa parte, essa comissão que vai tratar sobre assuntos que impactam a vida das favelas, a vida de quem mora nas favelas. E como essa comissão vai funcionar na prática? E quais propostas o senhor pretende apresentar e discutir sobre urbanismo e moradia nas favelas nessa comissão? Aí eu vou dar 5 minutos e daquela mesma forma eu aponto 30 segundos finais para você, tá bom? Passando a bola para o senhor. Obrigado mais uma vez, Marcos, todos e todas. Olha, gente, eu vou partir do final da minha primeira fala. O que é a solução do Rio de Janeiro através da favela? Como é que eu, particularmente, visualizo isso em construção que fiz coletivamente com meus irmãos e minhas irmãs favelados e faveladas? Estamos falando numa favela com área verde. Estamos falando de jardim vertical. Estamos falando de horta comunitária nas lajes. É possível fazer isso. É óbvio que eu sou político, favelado, interessado no bem público, não sou arquiteto, não sou engenheiro. Tenho certeza que os nossos arquitetos urbanistas aqui têm essa solução para fazer, tanto nas favelas verticalizadas, ou seja, os morros, quanto nas favelas planificadas. Cada solução, ela é possível, desde que a gente tenha esse olhar, desde que os arquitetos, assim como o Fernando, tenham esse olhar para construções inovatórias nesses espaços aglomerados. É possível, Leonel? Tenho certeza absoluta. Se for para resolver o problema de um banco, eu tenho certeza que rapidamente a gente já teria a solução perfeita para resolver aquele aglomerado de fio que nós temos na favela. Ou seja, fosse do interesse de um banco para resolver ali o problema bilionário. Talvez o atraso na construção dessa solução inovatória para dentro da favela seja, de fato, a falta de interesse dos abastados para com o povo favelado. Ou seja, a desigualdade, ou seja, a discriminação. Eu sou da Comissão de Combate ao Racismo também, e é por isso que eu trago esse tema aqui, porque é intrínseco discutir a favela, discutir a historicidade da favela. Quem é que ocupou esses lugares? Os filhos,
os descendentes de pessoas escravizadas. E é por isso que a gente tem que fazer esse reparo histórico. É por isso, ninguém aqui escravizou ninguém. Mas somos seres pensantes e podemos aprender com a história e podemos entender que priorizar a favela é uma reparação histórica importante a ser feita. Inclusive uma reparação histórica de combate ao racismo estrutural. Por isso que eu atrelo, sim, a luta de desenvolvimento da favela, a luta de combate ao racismo e ao preconceito. Voltando para o fio da meada aqui, né? Na comissão, respondendo a sua pergunta, Marcos, na comissão de desenvolvimento da favela, essa comissão especial que a gente criou na Câmara, e ao qual eu presido, a gente, primeiro, a gente busca, já fizemos audiências públicas, tá? Como é que a gente faz? Chama audiência pública para debater a cultura na favela, como nós já fizemos. Temos uma nova audiência pública para debater as obras do PAC, né? Importante que se diga, acabamos de aprovar na Câmara dos Vereadores, em primeira discussão, 882 milhões de reais via empréstimo da Caixa Econômica Federal para a reurbanização da Rocinha, do Complexo do Alemão e da bacia do Rio Acari, enfim, a dragagem da bacia do Rio Acari. Estamos falando de favelados que sofrem com as enchentes, que já, infelizmente, já acarretaram em vítimas fatais com aquelas enchentes. Então, é onde a comissão atua. Temos projeto de lei importante saindo desses debates públicos na comissão, sendo encaminhados ao Executivo para desenvolvimento educacional. Projeto de lei Explica Ação. O que é o Explicação? Um projeto está sendo encaminhado para a Prefeitura, onde agentes educacionais comunitários formarão uma rede de apoio às mães de crianças que, às vezes, não conseguem. Saudar o nosso presidente, acabou de chegar aí, o grande Carlos Caiado, um cara que foi sensacional nesse debate aí, um cara de diálogo, retidão, compromisso da Câmara dos Vereadores. Obrigado pela oportunidade, presidente. Então, projetos de lei a gente vai encaminhando, acompanhando as obras e disputando o orçamento da cidade para as favelas. Simples assim. Esse é o trabalho da comissão. Beleza? Para além disso, a gente defende... Finalizando o tempo. Encerrando aqui, a gente defende essa lógica de acessibilidade, meio ambiente, com soluções verdes para dentro da favela. A gente defende o empreendedorismo verdadeiro dentro da favela, que não se confunda com o trabalho informal. Muitos moradores de favelas são trabalhadores informais, ou seja, camelôs, né? Esses, infelizmente, eu não considero empreendedores, eu considero trabalhadores informais, importantes, que precisam ser valorizados. Mas o empreendedorismo, você montar o seu próprio negócio, isso sim é um grande potencial da favela que a gente busca construir para justamente que essas soluções coletivas sejam um somatório das individualidades e potencialidades da comunidade. Depois eu falo mais. Obrigado. Muito obrigado, vereador. A próxima pergunta, eu vou pular a ordem, vai ser para o Diego Faro, para o vereador Diego Faro. O vereador Leonel falou sobre soluções verdes. Alguém aqui, por exemplo, sabe, vocês poderiam me dizer, quem sabe o que é solução verde? Levanta a mão. Alguém sabe? Algumas pessoas. E aí dialoga com uma pergunta que eu quero fazer para o vereador Diego Faro. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente, de que forma o senhor pretende articular políticas públicas ambientais que dialoguem com a realidade das favelas, onde ainda faltam serviços básicos de infraestrutura?
Como falar de meio ambiente de forma prática e sem se distanciar das necessidades mais urgentes das comunidades? E aí, só para finalizar essa pergunta, vai um relato, né? Eu acho que, não trazendo aqui, né, protagonismo nenhum, mas eu vim também de comunidade. Eu acho que uma das experiências mais impactantes que eu tive foi ver uma casa, parte da minha casa caindo com um muro em cima dela. E eu era, sei lá, um moleque, era pequeno. E é impactante, porque você não tem muita noção de propriedade. Você, com 10 anos, você não tem essa noção, né? E você chorar porque você está perdendo casa. Isso é muito impactante para uma criança. Então, eu passo essa pergunta para o senhor. Como falar de meio ambiente para uma galera que está, sei lá, lutando para ter um salário mínimo, lutando para ter, sabe, o sustento? Como falar de meio ambiente nessa realidade? Bom, saudar também, como fez o nosso amigo Leonel, nosso presidente aqui, Carlos Caiado. Obrigado pela presença, presidente, pela oportunidade. Bom, o meio ambiente está muito atrelado realmente às nossas comunidades, à nossa vida de uma forma geral. Como eu disse anteriormente, a gente viveu um momento de desordenamento urbano e isso trouxe um problema climático muito grande para a nossa cidade, em especial, porque nós perdemos o nosso verde. Hoje, a nossa cidade, ela vive com ilhas de calor por toda a nossa cidade, em especial nas nossas comunidades. A nossa comunidade hoje, as favelas hoje, ela não tem uma área verde. Ela é praticamente toda acimentada. Isso traz um problema muito grande. Primeiro, questão de saúde, porque quando a gente não tem uma área verde, a gente não consegue trazer uma diminuição da temperatura na região e, ao mesmo tempo, ela traz muitos problemas respiratórios. Inclusive, estávamos conversando aqui junto com o Fernando, falando sobre isso. E a gente precisa criar essa cultura dentro das comunidades, que o meio ambiente é importante também lá dentro. Pisos com drenagem, jardins maiores, arborização. Por que isso? Porque, por conta dessa mudança climática, eu volto a repetir, hoje a gente vive um problema também muito grande em relação às enchentes. Essas chuvas que vêm, em locais como esse da Providência, que são morros, elas não têm as suas encostas bem feitas, elas não têm as suas encostas cuidadas. Isso faz com que muros de casas e até as próprias casas caiam. Dentro do governo do Estado, quando eu era subsecretário, participei dessa situação em Petrópolis, numa chuva em 22. Uma tromba d'água que veio e trouxe um morro abaixo. Porque as ocupações não foram junto com as ações do poder público. Isso fez com que casas fossem construídas em locais que não eram para ser construídas. Não houve um fortalecimento daquelas encostas, daquelas áreas, e fez com que chuvas fortes viessem a cair. Fazer com que essas casas viessem a cair. E quando você cria espaços arborizados, jardins largos, pisos drenantes, faz com que essas chuvas tenham a captação dessa água. E faz com que o piso seja mais fortalecido, as árvores possam crescer melhor e trazer um frescor, e aí faz de um círculo vicioso, se torna um círculo virtuoso dentro da comunidade, ou de qualquer outro espaço, mas em especial da comunidade. O que precisamos trazer é pegar dentro da comunidade pessoas que tenham essa visão ambiental, e eu posso garantir a você que existe muito. Hoje existem pessoas empreendedoras em todos os sentidos, mas principalmente na área ambiental. Um projeto que eu tive muito próximo também, que é o projeto Pista, novamente do governo do Estado, é justamente buscar empreendedores com soluções ambientais para o seu local, empreendedores de comunidade para trazer soluções para a sua comunidade. Isso faz com que seja subsidiado o projeto e esse projeto seja inserido na própria comunidade. São políticas públicas que a gente precisa ouvir a comunidade. A comunidade sabe como cuidar daquele espaço. E no meio ambiente não é diferente.
temos sim muitos especialistas que estudam essa área dentro das comunidades e eles precisam ser ouvidos cada vez mais. Muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Essa questão do meio ambiente, né, quando a gente fala, parece que é de fato distante. Por isso que eu fiz essa pergunta, né, da questão da solução verde. Parece que é algo distante, mas na verdade impacta a nossa vida. Desde o calor, quando a gente está sentindo aquele calor e está vindo aí, né, verão chegando, desde essas chuvas, né, que sempre assolam aí regiões periféricas e tudo mais. Mas tem uma questão que o vereador falou, que é a questão de direito, né, a questão de como aquele local foi ocupado. E muitas das vezes, por uma questão de necessidade, aquelas casas foram ocupadas de uma forma que não foi registrada, né? Não tem um papel. E aí eu passo a palavra agora para o Gustavo Freue. Historicamente, né, quando a gente fala sobre que a cidade vai ter um avanço, vai ter um progresso, né? Sempre que tem um discurso de progresso, esses discursos estão ligados a processos de afastamento. Vai ter um evento em tal local, aí afasta os moradores da comunidade. Quais são, na sua avaliação, os principais desafios técnicos e sociais para que a regularização fundiária, e aí explico, regularização fundiária é quando você tem o direito no papel de que aquela casa é sua e ninguém vai tirar, né, que a regularização fundiária, seja de fato eficaz e traga benefícios reais às comunidades. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Cumprimentar também o presidente Carlos Caiado, parabenizá-lo pessoalmente agora pela iniciativa. E agradeço a pergunta, uma pauta que eu venho defendendo já há 3 ou 4 anos. A regularização fundiária é uma dívida muito grande que a cidade tem, o Estado também tem com a população. A gente vê um buraco enorme nessa pauta. E o prefeito Eduardo Paes entendeu a importância disso no ano de 2022, de maneira inédita. Aplicou recursos próprios para essa pauta. E entendo que assim, o primeiro entrave técnico, justamente até esse momento, era a falta de recursos. Como que a gente tratava a regularização fundiária da cidade até esse momento? Somente os programas oriundos de financiamento do governo federal, através do PROAP e do Morar Carioca, vinham com recursos carimbados para a regularização fundiária, que muitas vezes sequer foi executado. Então o prefeito acreditou nessa pauta, colocou 50 milhões no ano de 2022, e um outro entrave também era a questão da documentação pessoal e da comprovação, não da titularidade, mas que aquela propriedade o morador era proprietário dela. Então, a gente colocou novas ferramentas tecnológicas através do cadastramento digital, onde deu uma celeridade muito grande, não só no recolhimento de informações, mas também na segunda etapa da regularização fundiária. A gente, pelo fato de ter o cadastro digital, a gente consegue fazer o georreferenciamento de cada morador da comunidade, facilitando o processo, uma vez que vai para o cartório. Lógico, isso é tudo novo, é muito pouco título que foi entregue até agora, mas a gente continua trabalhando em um trabalho permanente. Quando a gente fala em entrave social, a maior dificuldade justamente é o envolvimento da comunidade com a pauta. As pessoas ficam com medo porque tem uma abordagem individual casa em casa, e como isso nunca aconteceu, as pessoas ficam relutando para dar documentação, e, enfim, outros medos também sobre a taxação do imóvel. À medida que essa pauta está evoluindo, a gente está enxergando maior envolvimento das comunidades e entendemos que isso é uma pauta fundamental para o desenvolvimento das comunidades, onde a gente dá dignidade aos moradores, as pessoas podem ter o direito de herança para seus filhos, e também, sei que uma pergunta pode criar novas perguntas, mas dá a possibilidade de aceder a financiamentos, enfim, a pessoa cria um patrimônio formal que até esse momento não existia. Muito obrigado. Agora eu faço uma pergunta para o Fernando, que para vocês, né, para quem não conhece, acho difícil, mas ele é fundador do Instituto Arquitetos de Favela. E você está aqui, você é cria da Providência, você nasceu e foi criado aqui, correto? Correto. E, bom, sendo aqui o local que você nasceu, você como arquiteto, você
traz para a comunidade por meio desse projeto, né, o que você aprendeu na universidade. Quais barreiras você enfrentou para desenvolver o projeto Arquitetos da Favela e quais estratégias têm sido usadas para articular com moradores, poder público e parceiros para que ele se sustente? Só para contextualizar melhor essa pergunta, né, aqui os vereadores, o secretário falava de empreendedorismo, né, que é quando você tem o seu próprio negócio. E muitas das vezes empreendedores de favela conseguem, por meio do negócio, gerar renda e trazer uma solução para dentro das suas comunidades. E aí você é um exemplo vivo disso. Então, para que outras pessoas também, né, se espelhem, né, e consigam levar para as suas comunidades, como que você consegue fazer essa articulação? Primeiramente, falar que a educação salva vidas e transforma. Agradeço a todos os professores, Marli Peçanha também como professora, porque cheguei na Santa Úrsula, onde eu me formei, e encontrei muita dificuldade. Eu ia a pé da Providência a Botafogo e peguei muito material do lixo para hoje falar que sou arquiteto e urbanista e lutar por esse espaço. Poder falar sobre arquitetura e urbanismo de favela. E é transformador que a gente vê o processo desse sistema, desse organismo que é vivo, que é a favela. E as dificuldades, a maior, eu estou há 8 anos com o projeto, eu estou há 4 anos tentando fazer uma inovação do método construtivo, que é a Casa da Família Conceição, e até agora eu não consegui apoio. A gente conseguiu doações pontuais do material de isopor, que é o blocoque, de revestimentos, mas eu ainda acho que tem uma falha muito grande entre parcerias, né? Eu falo muito isso com o meu xará, que ele me aconselha muito, o Fernando, que está ali atrás, que é uma referência, como o Jedi também, entre outras pessoas que lutam em projetos sociais, que a gente sozinho não faz nada. Pessoas precisam de pessoas. Então, não adianta a gente só cobrar do poder público, a gente tem que mostrar que a gente pode fazer também. E eu estou mostrando. Aqui, o projeto está aqui, tem orçamento, tem tudo. Então, vamos fazer acontecer. Esse é um convite meu, pessoal, para quebrar essa barreira que tem. Porque é difícil. Como proporcionar moradia digna e de qualidade? Ainda mais dentro de uma favela. Aí, se falar do aval técnico, que a gente enfrenta também, quem vai ser o responsável técnico? Quem vai assinar? Eu vou assinar, eu sou arquiteto. Tem engenheiro parceiro, o engenheiro vai avaliar. Dá para recuperar a casa, a estrutura? Não. Então, a gente tem que derrubar e fazer outra do zero. É o que está acontecendo nessa situação. É um trabalho compartilhado. Santiago Uribe, novamente, falou isso. Juntos podemos fazer. Melhor participar da construção de 20 bibliotecas do que uma. Eu participei. Eu estava ali, na construção de 20. Não bater no peito e falar, eu fiz uma. Não é assim. A gente tem que ter esse olhar mais social. Eu queria deixar uma brecha, que falou sobre meio ambiente. Claro. A gente teve uma perda de um arquiteto muito importante, semana passada, com uma queda de um avião, que foi o Conde Jean Yu, que ele fala sobre as cidades esponja, que a gente tem que ter um olhar melhor para isso também no Rio de Janeiro. Não colocar barreiras onde a água passa, e sim fazer um caminho para ela fluir, abraçar ela, aceitar ela, porque então vai ter acidente, desastre, casas vão cair. Só para explicar, o que seria esse conceito de cidade esponja? Sendo bem, não falando na palavrear técnico, se você estudar por onde tem o maior fluidez de água, no Morro da Providência, quais são as ruas, a escadaria que tem a maior fluidez de água, o que pode ser feito, como vai ser a captação dessa água, o reuso dessa água, para onde ela vai. Isso tudo tem que ser estudado, colocado no papel. Isso é o papel do arquiteto e urbanista. A gente teve a conferência do CAU-BR agora, o que a gente pode tirar da conferência do CAU, que teve em Brasília. E a gente também teve o Rio Construção Summit, na zona portuária, que, novamente, não falou de favela. É triste isso. Vamos ser sinceros. Qual é a inclusão que tem? Quanta favela move financeiramente em construção? É um ponto também, temos 2 vereadores aqui. O que impacta na cidade, na economia da cidade? E um evento que traz inovação construtiva, nos pés da favela, da primeira favela do Brasil, não traz isso. Então, são barreiras que a gente enfrenta quando a gente está no terceiro setor, no social. A gente ser visto, lembrado. Então, por isso, novamente, eu agradeço o Extra, a Câmara de Vereadores Municipal, porque eu estou aqui hoje, podendo falar sobre isso.
Isso é uma quebra de barreira muito grande na minha vida. Muito obrigado. Acho que só nessa primeira rodada que a gente já falou, né, sobre meio ambiente, sobre questões fundiárias, né, de regularização, sobre questão do projeto, de como fazer, né, esses projetos sociais acontecerem em comunidades. E se você, como eu falei no início, tem uma pergunta, não fique acanhado. Ninguém vai botar o microfone nem uma câmera em cima de você, mas eu quero que você deixe sua pergunta com a galera que está circulando aí com papel. A pessoa pode te ajudar aí a escrever, a ditar a pergunta para você, porque a gente também quer que você faça as perguntas aqui, porque esse é o canal direto. Eu quero cumprimentar, eu esperei essa primeira rodada fechar, cumprimentar o Carlos Caiado aqui, o presidente da Câmara, cumprimentar também a Marli, também que está aqui, que todos aqui citaram. Então, assim, sejam muito bem-vindos aqui. O Carlos participou da primeira edição aqui do Extra, quando eu estava com o cabelo um pouquinho black, estava ainda em construção. E o Jedi também, que eu já articulei com ele em alguns projetos lá no Complexo da Maré. Então, assim, eu quero dar boas-vindas para vocês e começar aqui a segunda rodada de perguntas. E lembrando que os servidores estão aqui a postos. No final, vocês podem aqui também falar com eles das demandas, né, locais, das demandas que vocês veem nas comunidades para conversar. Mas agora eu quero passar a palavra para o vereador Diego Faro novamente, porque em entrevista à Veja Rio, o senhor afirmou que a nossa cidade ainda não está adaptada para os idosos. Como integrante da Comissão do Idoso na Câmara, quais são as principais demandas dos idosos em favelas em relação ao urbanismo e moradia? E, além de saber o que é a demanda, porque eu acho que isso é importante, identificar os problemas são importantes, mas o que tem sido feito de forma efetiva para atender essas demandas? Bom, a gente vê que o principal é a acessibilidade. Hoje, quando a gente fala de idoso, o principal problema hoje é a mobilidade e a visão. Quando a pessoa começa a perder esses sentidos da mobilidade e da visão, ela precisa de um espaço onde acolha ela. E a nossa cidade, de uma forma geral, não acolhe o idoso. Assim como não acolhe o deficiente físico. Nós não temos esse acolhimento. A cidade não é preparada para isso. E a favela da mesma forma, com grandes escadarias, com locais de difícil acesso, casas no alto do morro, onde faz com que esses idosos não consigam sair praticamente das suas casas. Até saem, com muita dificuldade, com ajuda, como diz o Leonel, com uma rede de apoio, que a favela tem isso, essa rede de apoio, mas a gente tem esse problema da acessibilidade. E isso é em qualquer lugar. A gente pode citar aqui, chegando para acessar esse espaço, a gente precisa subir uma escada porque o elevador não está funcionando. Se um idoso com uma dificuldade de mobilidade, ele precisar acessar aqui hoje, ele não tem como chegar. Ele precisa de um apoio. E da mesma forma, as nossas comunidades, as nossas favelas também são assim. Hoje, de todas as favelas, praticamente ali de Ipanema, o PPG, tem essa acessibilidade com o elevador, mas só até um certo ponto. Depois, ele não tem mais. E dentro da Comissão do Idoso, essa é uma das principais reclamações que nós temos, a acessibilidade. Dentro de favela, isso é um ponto. Mas, de uma forma geral, a acessibilidade e a mobilidade urbana da nossa cidade são os principais problemas que nós temos. Não temos calçadas decentes, não temos locais de calçadas largas para que as pessoas possam passar com as suas cadeiras de roda, ou com a sua muleta, ou andando devagar. Os pisos não são adequados para tal. Então, esses são os nossos principais problemas que nós temos. A favela em especial, a acessibilidade. E o que a gente pode fazer é o que a gente faz, é poder enviar junto à prefeitura para que ela possa nos ajudar nessa construção de uma cidade amiga do idoso e cada vez mais acessível. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra aqui para o secretário Gustavo. E aí eu faço a pergunta que o senhor falou de financiamento, né?
A gente sabe que para a gente tocar um projeto, tocar uma iniciativa, por exemplo, eu não sei se alguém aqui tem um negócio próprio, seja uma barraquinha, seja alguma... Você precisa de dinheiro, né? Que o negócio não vai... Você não vai jogar uma semente ali e vai nascer. Tem que ter um dinheiro. E aí que entra o financiamento. E o senhor falava sobre regularização fundiária, sobre esse direito, né, da pessoa ter, né, a sua moradia legalizada, e muito se fala hoje em comunidade sobre empreendedorismo, que, de novo, é você ter o seu negócio próprio. E vinculando esses dois assuntos de você ter, né, no papel o direito àquela moradia, a gente encontra entraves para aquela pessoa que quer ter o seu próprio negócio, que ela precisa de um espaço. Ainda que ela tenha um negócio na internet, ela precisa de um local para alocar a mercadoria, enfim. Quais são os principais entraves hoje para ampliar o acesso a financiamento habitacional, pensando também no empreendedorismo e também a moradia, ou melhorias de moradia dentro das comunidades? Então, Marcos, dando continuidade à pergunta anterior, uma coisa está totalmente vinculada com a outra, né? Quando a gente procura financiamento, o primeiro pleito, a primeira exigência é a comprovação de um imóvel ou uma propriedade para aceder a recursos. Então, a importância da regulação fundiária justamente é isso. A gente tem um déficit muito grande. Eu não dei números na resposta anterior, mas hoje a gente trabalha para entregar 40 mil títulos nos próximos 24 meses. Está no nosso planejamento 10 mil títulos ainda em 2026, e é uma condição necessária e obrigatória para poder aceder a esse financiamento. Infelizmente, não tem programas alternativos. A gente entende que esse financiamento contribuiria demais para diminuir a inadequação habitacional, contribuiria demais para melhorar o microclima das comunidades. Então, seria uma nova economia girando nas favelas, mas o entrave da regulação fundiária é muito grande e inviabiliza ainda o processo de financiamentos. Muito obrigado. Agora eu vou passar aqui a palavra para o Leonel, novamente. E eu falo agora sobre um projeto de lei de... Gente, eu estou aqui com várias perguntas. Ainda não chegaram as perguntas de vocês, não. Estou aqui aguardando. Daqui a pouco a gente vai começar a pergunta de vocês, que vocês estão aí fazendo com a galera que está passando com a fichinha. Mas o senhor apresentou um projeto... Aí eu até tiro dúvida. Esse projeto é de sua autoria, né? O projeto de lei Pose do Rodo. Correto? Que tem como foco a reinserção social de ex-detentos por meio da arte. E quando a gente pensa a arte, é um empreendedorismo, porque a pessoa está tocando um negócio próprio, ela precisa investir, né? O produto dela é a arte dela, seja com música e tudo mais. E aí, essa reinserção seria com parcerias, capacitação e orientação jurídica, correto? Como essa iniciativa pode se integrar às políticas de urbanismo e moradia nas favelas para valorizar a cultura local? Porque, sim, funk é cultura. Por mais que não queiram, funk é cultura. Então, passo a palavra para o senhor. Obrigado pela pergunta, Marcos. Olha, eu entendo que quando a gente pensa coisa pública, quando a gente pensa sociabilidade, função do Estado para com uma sociedade desigual, inexoravelmente a gente precisa pensar transversalmente, holisticamente. Ou seja, a gente precisa pensar tudo junto: cultura, educação, saúde, oportunidade e segurança pública também. O que eu estou querendo dizer, bem objetivamente, é que não dá para pensar segurança pública como algo isolado. Ou seja, gente, quando a gente está pensando aqui em desenvolver o nosso espaço periférico, a favela, a gente está pensando também em disputar o cria da favela com o crime organizado. Porque se ele está morando bem, se a mãe tem uma boa rede de apoio, se a casa dele está regularizada, se ele tem o empreguinho dele, vai ficar mais difícil para o crime organizado recrutar essa gente. Se a conta de luz tem uma taxa social organizada, se a água tem uma água coletiva, uma taxa mínima que as pessoas conseguem pagar, uma caixa d'água bem coletivizada ali,
As pessoas não precisam, elas perdem a necessidade de transgredir com a lei. É só a gente ter esse cuidado com essas pessoas mais necessitadas, porque ninguém mete um gato de luz. Pode ter um ou outro que, mesmo tendo condição, faz por negligência, por meliância, mas a verdade que eu vejo, me perdoe quem pensa o contrário, mas a verdade que eu vejo é que a maioria das pessoas fazem por necessidade mesmo. É cruel você chegar para um cara que não recebe um salário mínimo por mês e falar para ele que ele tem que morar no calor sem ter o direito de um ar-condicionado porque ele não tem R$400 para pagar de conta de luz. Eu acho isso cruel com essa sociedade. Nós somos um país rico, porém o segundo mais desigual do planeta. Então, enquanto política de Estado, de forma holística e transversal, a gente tem que pensar essas soluções, indo direto ao ponto da sua pergunta. Foi por isso que a gente está propondo na Câmara dos Vereadores projeto de lei Pose do Rodo. Eu sei que muitos aqui podem não gostar do MC Pose, alguns podem nem gostar de funk, mas eu coloquei esse nome num projeto que eu acho que é incontestável. O projeto de lei é o seguinte: a prefeitura, através da assistência social, vai dar amparo ao egresso do sistema penitenciário, para o artista egresso do sistema penitenciário. Ou seja, cometeu um crime, errou, mas pagou por ele. Pagou, errou, tem que pagar. Errou, tem que ser punido, mas pagou pelo erro, saiu da cadeia, certinho, não sabe o que fazer, procura assistência social. A assistência social da prefeitura vai te ajudar a tirar teu CNPJ, a tirar teu MEI, a te encaminhar para lonas culturais. Detalhe, não estou falando só de MC, não. Estou falando de cantor gospel, estou falando de artista plástico, escritor. Então, são soluções que, na minha avaliação, Marcos, impacta diretamente a favela. Esse é o meu trabalho enquanto vereador. É assim que a gente está tentando usar a comissão de combate ao racismo, de desenvolvimento da favela, o meu mandato ali, para tentar pensar soluções holísticas para a favela. O urbanismo, na minha opinião, é uma forma de você combater a violência. Soluções verdes, de você pegar uma laje 30 segundos. E fazer uma horta colaborativa. São soluções verdes que amenizam o impacto ambiental dentro da favela, gera renda, ainda faz ocupar a mente de pessoas que poderiam estar sendo intoxicadas com a lógica do tráfico. Então, tudo está conectado, como o secretário bem falou aqui. Então, esse é o nosso papel. Nós que temos consciência de que a solução do Rio de Janeiro e a favela é pensar tudo numa coisa só. Pensa aquele aglomerado da favela que tem o melhor e o pior do ser humano ali envolvido. Vamos fazer desse limão a limonada e dar oportunidade de uma vez por todas e resolver o problema do Rio de Janeiro sob a nossa perspectiva, a perspectiva do favelado e da favelada. Bom, como diria Faustão, né, quem sabe faz ao vivo, e a gente comete algumas gafes ao vivo também. Eu não cumprimentei o vereador Rafael Satier, que está aqui presente também. Boas-vindas aqui, muito obrigado pela sua presença, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para o Fernando, né? A gente tem uma coluna, como eu falei no início aqui da nossa conversa, que é o Corre de Cria. E uma das matérias... Obrigado, gente, por passar o microfone aqui para o Fernando. E uma das matérias que a gente trouxe para essa coluna foi sobre o CEP Digital. É uma iniciativa que eles estão usando o Plus Code, que são códigos do Google, que são aqueles códigos. Quando você usa o Google Maps, o celular, para você encontrar onde que fica tal rua, não sei, o celular ajuda a encontrar. Então, esses códigos
com uma linguagem mais metida besta, se chama Plus Code. E eles estão usando esses códigos para gerar CEPs digitais em algumas comunidades. Eu fiz uma matéria recente sobre esse CEP digital, porque uma demanda desses moradores que eu entrevistei é que a ambulância não chega em determinado ponto da comunidade, entregadores não conseguem enxergar determinados pontos das favelas. O que tem sido pensado do ponto de vista de urbanismo e da arquitetura, levando em consideração que você é uma pessoa que se articula com o poder público e também tem a sua iniciativa, para enfrentar essa dificuldade de acesso a serviços básicos e garantir que as comunidades deixem de ser invisíveis para a cidade? Então, a gente está falando de acessibilidade. Até onde a ambulância vai? Em todas as favelas. Vamos simplificar. Porque a maioria das favelas só tem aquele ponto principal. Na Providência, Ladeira do Barroso, teleférico. Chegou ali, não vou falar, vou pular a ambulância e vou colocar quem trabalha carregando material. Eu já carreguei muito material na minha vida. Então, do teleférico até a escadaria, até o oratório, que antes do Cristo era o ponto mais alto do Rio de Janeiro, a gente leva nas costas. Morador passou mal, desce na cadeira. Então, além desse ponto da ambulância, ou do socorro, ou do SAMU, o morador também socorre o outro morador, carregando ele na cadeira ou nos próprios braços, por causa dessa falta de acessibilidade. Fernando, como vai solucionar? Sinceridade, muito difícil. A favela já está aí, é um organismo vivo, não para de crescer. Agora, a gente tem que trabalhar em coletivo, compartilhando essa dificuldade, com o técnico no campo. Lembrando, quem trabalha com favela tem que pisar na favela, não é ficar no escritório no ar-condicionado. Tem que ir para a favela, vivenciar suas necessidades. Na Providência, são suas necessidades específicas. Na Rocinha, vão ser outras. Então, às vezes, o que deu certo na Providência não vai dar certo na Rocinha. Então, tem que ser cada técnico estudar a necessidade do território. E aí a gente vai conseguir impactar positivamente esse ponto crítico que é a acessibilidade. A gente estava até outro dia, eu e o Flavinho, conversando, que é outra liderança que tem projeto social, que, cara, como a gente faz? Morador passou mal, é na cadeira, é no braço. Mercadoria chega, às vezes não passa no beco, tem que subir na corda, e essa é a nossa luta. Favelado sofre várias lutas, são vários leões por dia para lutar, para matar. Então, assim, como a gente consegue solucionar esses problemas que já estão aí há décadas? Eu participei do Globo 100 anos falando sobre isso. A gente tem que focar na favela, aproveitar o que já está acontecendo. Quem é que atua em favela? Sentar com essas pessoas, dialogar, buscar soluções que essas pessoas já estão executando e potencializar. Né? Eu falei do evento que teve, do Rio Construção Summit, que foi um deles. Em São Paulo tem o Constru Favela. Eu já tentei fazer o Favela Constru aqui na Providência, porque a zona portuária estava passando por essa transformação urbanística. E qual pode ser o impacto na moradia, educação, acessibilidade, geração de renda, emprego? Quantas pessoas da Providência conseguem trabalho perto de casa? Isso tudo é acessibilidade. Acessibilidade também, a mobilidade urbana, pessoas que perdem 2, 3 horas no ônibus, que tem que andar 4 quarteirões da sua favela para pegar um ônibus, ou então tem que pagar 2 passagens. Então, como a gente consegue estudar essa malha urbana da favela e da cidade? Sempre em conjunto, não adianta. Eu estava conversando com o Jedi, pensar o asfalto e não pensar a favela. Fazer a rua da favela direitinho, saneamento, coleta de esgoto, água pluvial, mas não pensar na casa do morador, com Casa Carioca, que é da prefeitura, no caso. É um trabalho conjunto. Tem que ser em conjunto. A gente tem que impactar, e positivamente, porque a gente já sofreu muito. O vereador estava falando da lei Rose do Pose. A gente sofreu muito. Então, como a gente pode impactar positivamente essas famílias? Muito obrigado. Já estou recebendo aqui perguntas, eu estou dando uma olhada aqui no meu celular toda hora que eu estou recebendo as perguntas de vocês. Eu vou fazer agora uma pergunta do Ferdinando Zulu, eu acho que é esse o nome, né? Ah, tá, que aqui veio o Ferdinando, mas Fernando Zulu, para o Gustavo Freue. Como o senhor pode garantir que as obras de urbanização cheguem na favela
através da escuta, né, do morador. Então, aqui eu entendo que ele fala desse diálogo e de traduzir, né, não deixar que essa conversa se perca, né, essa escuta se perca com a colocação do projeto na prática. Então, Marcos, as duas experiências que eu tive, tanto no Morar Carioca como no Casa Carioca, ele está pautado na escuta prévia da demanda do local. Tanto o Morar Carioca, ele recebe a demanda de todos os moradores representados através das lideranças e das associações de moradores para essas demandas se transferirem ao projeto final. Uma vez o projeto final ele é apresentado à comunidade para evitar entraves futuros durante a obra. Inclusive, tive a oportunidade de fazer um projeto piloto com arquitetos da favela na Travessa Laurinda, que é desenvolvimento conjunto do projeto. E no Casa Carioca, aliás, o programa desenhado pela Marli Peçanha é muito bem estruturado. Ele tem uma abordagem individual de cada um dos moradores, onde são pleiteados as suas demandas. A gente leva em consideração quais são as prioridades do projeto para resolver as inadequações, mas o objetivo é atender a demanda individual de cada um de vocês. Então, uma experiência que eu tive foi no Complexo do Lins, que tinha uma senhora que estava criando um neto de 16 anos e que ele compartilhava o quarto com os avós. Então, o sonho dela era poder dar um quartinho para o neto, nem que entrasse uma cama de solteiro, só para ele poder ter a privacidade e a dignidade dele devolvida e ele poder se desenvolver nessa faixa etária tão delicada. Então, a gente está pautado na escuta antes de mais nada. Uma salva de palmas, por favor. Vou fazer uma pergunta que me ocorreu agora para o Diego Faro, para o vereador Diego Faro. Muitas das vezes a gente fazendo reportagens e tudo mais, relacionada a políticas públicas, uma questão que vem uma casa tem essa questão do puxadinho. O meu filho, o meu neto puxou ali, se vira uma vila, né, naquela casa. Como que vocês têm pensado as políticas públicas para esse mapeamento? Porque muitas das vezes naquele CEP, que são 3 casas, mas vale por 1, muitas das vezes a política pública vai ter que se dividir em 3 ali, uma só vai ter que se dividir em 3. Como é que vocês têm trabalhado essa questão dessa divisão, desse mapeamento em casas como puxadinhos, enfim, como que tem sido feito isso? Bom, isso não está muito na minha área, né? Realmente acaba sendo junto à nossa prefeitura, ao nosso secretário. Mas o que eu posso dizer é que quando a gente está na favela, a gente está visitando, a gente tem essa visão, porque já não existe mais lugar. Hoje, todas as favelas são praticamente todas tomadas, né? Elas não têm... as suas ruas são muito curtas, são muito pequenas, não tem tanto acesso. E para você ter um apoio do seu familiar, você acaba realmente fazendo o seu puxadinho. E isso faz com que aquele local que já não era cuidado anteriormente pelo poder público, ele passa a não ser cada vez mais cuidado, né? Porque você acaba não tendo esse controle. O que nós temos tentado fazer, né, nas nossas caminhadas é poder escutar qual que é o problema principal que essas pessoas têm dentro desses lugares, né? Que é principalmente eles terem o seu próprio espaço. E esse espaço é ter um local que não precisa estar vinculado a ninguém, mas que a gente precisa, junto da prefeitura em especial, ter esse olhar mais cuidadoso e poder buscar uma solução melhor. Muito obrigado. Agora eu faço aqui mais uma pergunta para o Leonel, que daqui a pouco eu vou me encaminhando aqui para as considerações finais, mas eu faço mais uma pergunta para o Leonel. Como garantir que projetos de urbanização respeitem a identidade cultural das favelas? Você falava há pouco sobre cultura, sem impor modelo de cidade formal. Eu já tinha pesquisado sobre o Fernando, e eu sei que quando o Fernando estava se graduando, né, fazendo faculdade, ele teve a oportunidade de ir, né, para fora do país, e ele falava pouco sobre essa identidade das favelas, né, da arquitetura da favela. Então, como que
fazer, né, que essa arquitetura da favela seja respeitada, mas também garantindo a qualidade dos moradores, né, de vida dos moradores? A pergunta não é de fácil resposta, mas eu desconfio que, para começo de conversa, se a gente quiser uma identidade da favela, nos moldes do que o Fernando colocou aqui muito bem, ou seja, do mesmo jeito que existe uma arquitetura neoclássica, uma arquitetura barroca, bora criar arquitetura favelada. A primeira coisa é criar, construir essa arquitetura com os próprios favelados. Então tem que ser o Fernando a fazer, tem que ser o morador da Providência a fazer. Segundo, dar orgulho para essa gente. Para você olhar para uma arquitetura e falar que essa aqui é a minha arquitetura, é óbvio, gente, que a gente não está dizendo de um muro sem bolso e dizer que isso daí é a nossa identidade. Não, nós vamos embolsar o muro, nós vamos pintar, vamos colorir esse muro, nós vamos, de forma inovatória, com engenharia própria, local, nós vamos construir rede de esgoto, nós vamos construir soluções verdes, como já foi colocado aqui. E quando tiver aquela coisa que eu desconfio que seja uma coisa muito alegre, colorida, pujante, a gente vai ter orgulho de dizer que fomos nós que criamos, e vocês podem ter certeza que a Europa e os Estados Unidos vai até imitar. Eu acho que é por aí o caminho. Não tenho a resposta pronta, mas eu acho que é por aí o caminho para essa pergunta aí. Quero ressaltar aqui, aproveitar e parabenizar quem tem que ser parabenizado. A aliança da Prefeitura com o governo federal, Eduardo Paes e Lula, tem trazido de volta investimento para o Rio de Janeiro. Tem muita coisa a ser feita ainda. Tem muita favela, são mais de 1.000. Mas, querendo ou não, o avanço tem vindo. O Morar Carioca é investimento do governo federal. As obras do PAC 3 está vindo aqui através da prefeitura, é obra do governo federal. Temos que saber valorizar. Sei que pode ter gente que não gosta muito do Lula, não gosta muito do Eduardo Paes, isso é normal, é político, é democrático, mas que essa parceria está gerando fruto, algum fruto aqui para o desenvolvimento das favelas do Rio de Janeiro. Beleza? Beleza. Gente, a gente já está se encaminhando aqui para a parte final da conversa, mas eu queria aproveitar para falar de uma outra parte do projeto Extra Favelas, que inclui uma pesquisa inédita, uma pesquisa que ainda não foi feita sobre desafios e demanda das favelas do Rio. Essa pesquisa está sendo feita no site do Extra. Então, às vezes, você vai lá para saber das novidades do Rio, para saber, né? Eu estou na editoria de economia, então a gente tem uma ampla cobertura sobre assuntos que impactam diretamente a vida da população, desde vagas de emprego, desde questões do INSS. A gente se importa de explicar e traduzir na sua linguagem, mas também no Jornal Extra você vai encontrar lá essa pesquisa. Então, a gente também tem promotores recolhendo respostas, né, aqui no evento sobre essa pesquisa. Ih, Marcos, eu não entendo muito como mexer no site, mas eu quero participar. É só caçar os produtores que estão por aí, né? Quem são os produtores? Levanta a mão aí para a gente encontrar vocês. Ó, tem um produtor aqui, uma outra produtora aqui também. Dá para informar, né? Se você não respondeu, né? Pode se aproximar de um deles para participar. Dá para informar a comunidade que você mora. A gente vai conseguir filtrar melhor as necessidades de cada local e depois compilar essas respostas, essas demandas e também encaminhar esse resultado para a Câmara. Então, olha que legal. Além, né, do contato direto com os servidores, a gente tem também essa pesquisa que a gente está tanto no site quanto aí por meio dos produtores. E agora, para as considerações finais, eu vou começar na ordem que a gente seguiu aqui, começando do Leonel. Quero que vocês falem, né, um a um. A gente pode dar aqui uns 5 minutos também para vocês responderem.
quais são os projetos que vocês colocam até o ano que vem, seja no projeto do Fernando, seja na secretaria, seja com os vereadores, para as favelas sobre urbanismo e moradia até o ano que vem, para conclusão no ano que vem, para que seja dado andamento no ano que vem, para que as pessoas saiam daqui sabendo, né, o que elas podem cobrar de vocês no próximo ano? Bom, muito obrigado de verdade pela oportunidade de estar aqui debatendo. É o que eu acabei de falar aqui com o meu secretário aqui, que, honestamente, gente, eu estou no primeiro mandato, sou vereador de primeiro mandato, tenho 9 meses de mandato e nunca trabalhei tanto na minha vida, nunca fui tão cobrado na minha vida. Estou tentando honrar cada voto, cada morador do Rio de Janeiro. Então, ter essa oportunidade de prestar conta, para mim, é muito legal. Obrigado, Câmara Municipal, através do nosso presidente, Carlos Caiado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Jornal Extra, Marcos, Patrícia, André. Obrigado de verdade pela oportunidade. E, para finalizar, é óbvio que a gente tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou fazer um exercício do ideal, porque, na verdade, o meu papel também é cobrar. Eu não estou no executivo. Esse dever um pouco mais amargo de ser cobrado é mais com o nosso secretário aqui que está no executivo, mas está respondendo muito bem os encaminhamentos. Meu papel é cobrar. E, para a gente cobrar, a gente tem que fechar os olhos e imaginar o que a gente quer, imaginar a nossa realidade. Então, assim, eu imagino uma arquitetura maravilhosa, bonita, pujante, colorida, com um saneamento básico, que eu acho que talvez seja a maior prioridade, acessibilidade, solução verde, paz, através de muito projeto social, onde cada moleque da favela, cada menina da favela queira virar doutor, empresário, engenheiro, professor ou um artista e não queira chegar nem perto do crime. É aí que a gente vai chegar, é para aí que a gente vai lutar e é por isso que a gente vai cobrar. A curto prazo, a gente vai cobrar que esses 882 milhões investidos através do PAC 3 sejam bem implementados, tanto na Rocinha, no Complexo do Alemão e na bacia do Rio Acari. Nós vamos cobrar da Prefeitura que, para já, saia o projeto de reforço escolar, ou explicação nas favelas do Rio de Janeiro. Nós vamos cobrar que, para já, tenha o reforço escolar nas escolas. Nós vamos cobrar que, para já, tenha a reestruturação das favelas que não estão nesse empréstimo específico, agora a Rocinha, Complexo Alemão, mas, por exemplo, a própria Providência, que haja essa reestruturação, que haja dentro do orçamento da Prefeitura. Nós vamos disputar para já mais quadras poliesportivas, mais reforma nas escolas, mais revitalização das ruas e acessibilidade, porque dentro da lógica, até onde a gente sabe, existe uma tranquilidade financeira nesse momento na Prefeitura e não vai dar, é óbvio, para fazer tudo de uma vez. Não sejamos assim, não caiamos naquela velha retórica. Então você está achando que está tudo bom? É claro que não está nada bom, é claro que tem muito desafio, é claro que tem muita coisa para fazer, mas avaliando onde tem as prioridades, eu coloco o meu mandato à disposição para vocês levantarem a mão e falar: Leonel, vem aqui, ó. Vem aqui no Santa Marta, vem aqui na Vila Vintém, vem aqui no Rodo, vem aqui e vem ver que tem essa prioridade aqui, que aí o meu mandato vai lá na Prefeitura com o famoso pires na mão, ó, dá prioridade aqui, porque aqui é uma prioridade. Isso a gente precisa fazer, e agora sim, finalizando, definitivamente de forma coletiva. Muito diálogo, muita escuta, para com
o povo que está na ponta sofrendo, ter a humildade de aprender a aprender, né? Como dizia o filósofo. Então, muito obrigado mais uma vez. Como eu costumo dizer, vamos para cima deles até que o último de nós vença. Valeu. Muito obrigado, Leonel. Agora, passando o microfone aqui para o secretário Gustavo. Por favor, a mesma pergunta. A gente quer saber o que a gente pode esperar até o ano que vem. Marcos, antes de mais nada, agradecer novamente o Jornal Extra, te parabenizar pela condução, falar da minha satisfação personal, minha alegria de poder hoje defender a pauta, sendo uma pessoa que não nasceu aqui no Brasil, mas tem o meu compromisso, tem a minha dedicação, tem a minha luta junto a vocês para que a gente possa cada vez mais melhorar essas áreas que mais precisam e levar dignidade para quem mais demanda do poder público. Como gestor agora da Secretaria, entendo que o nosso desafio para o próximo ano é expandir ainda mais o programa Casa Carioca, que é o programa de melhoria habitacional e que vem transformando a vida de muitas famílias. É um programa de reformas, né? Isso, melhorias habitacionais. Inclusive aqui a Providência está sendo contemplada, não sei se tem algum morador que tenha sido contemplado aqui pelo programa, já foi. Então, o programa está ativo aqui na comunidade. Acho que nosso desafio é expandir ele. O prefeito colocou no plano de governo, pela primeira vez, o programa dentro dessa gestão. Então, a gente, e assim como outros serviços da Secretaria, atingir cada vez mais as outras comunidades. Tem uma inovação, não é uma promessa, mas é um recado que a gente está tentando colocar, que junta um pouco que o Fernando falou, que o vereador defendeu também, os dois vereadores, que é trabalhar dentro do programa Casa Carioca as fachadas. Então a gente está analisando as fachadas das casas, trabalhando com material sustentável para diminuir o microclima das residências e trazer mais qualidade de vida para os moradores. Então isso não é uma promessa, mas estamos trabalhando para ver de que maneira isso pode ser implantado junto da reforma cada vez que o programa entrar. Então a Secretaria está à disposição de todos vocês. Estarei presente em todos os debates que vocês fizerem, porque entendo que a gente tem muito a aprender nessas conversas e continuaremos atentos à demanda da população. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, secretário. Agora, passando a palavra para o vereador Diego Faro, por favor. Bom, primeiro agradecer, Marcos, a você pela condução desse encontro, a todos do Jornal Extra, a nossa Câmara Municipal, por essa iniciativa. É super importante nós podermos estar aqui nesse momento, podendo discutir, podendo estar próximo, podendo trazer ideias e principalmente escutar. Essa é a nossa principal função. Agradecer também a presença do meu amigo Leonel da Esquerda, o Gustavo, nosso secretário, o Fernando, nosso arquiteto, meu querido amigo vereador Rafael Satia, nosso presidente Carlos Caiado. Enfim, agradecer a todos os presentes. E respondendo a sua pergunta, Marcos, na verdade, o que pode esperar da nossa legislatura, do nosso mandato, é fazer aquilo que a gente foi colocado lá, fazer ponte. O vereador, ele vê a dor da pessoa, é estar próximo da população. E o que a gente mais faz, além da fiscalização, de estar junto, é principalmente fazer a ponte entre aquele que precisa ser atendido para aquele que vai ter a solução. Nós aqui fazemos essa intermediação, buscamos ajudar, buscamos propor coisas novas, ideias novas, e essa é a nossa principal missão, é poder unir o poder público, os nossos especialistas, os nossos arquitetos, aqueles que cuidam das nossas favelas, a quem mora dentro da favela, para que possa trazer projetos e esses projetos sejam executados de forma justa, que traga principalmente a sustentabilidade e a dignidade para as pessoas. Em junho desse ano, nós lançamos um programa, eu como presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós lançamos um programa que é o Despavimenta Rio. Esse programa tem como principal função poder olhar aquelas golas onde ficam as nossas árvores plantadas e aquelas muretas que elas têm ao redor e que muitos acham bonitinho, a gente realmente tirar aquelas golas que estão totalmente cimentadas, poder realmente trazer a planta, poder trazer um pavimento mais verde para lá. Por quê?
porque é dessa forma, como a gente falou anteriormente, que vai fazer com que os problemas de enchentes sejam cada vez mais sanados através da absorção da chuva nesses lugares. E a gente tem que trazer esse projeto também, esse programa também aqui para as nossas favelas. Inclusive, esse nosso projeto está tramitando na Câmara Municipal para que criem políticas públicas, principalmente de arborização na nossa cidade, que é o nosso principal problema. Hoje nós não temos árvores, hoje nós não sabemos quantas árvores nós temos e hoje as nossas árvores são totalmente deterioradas. A gente precisa trazer essa arborização de forma melhor para que o nosso clima seja mais ameno e a gente possa trazer uma qualidade de vida melhor para todos os nossos cariocas. Demais, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Agora, passando a palavra para o Fernando, quero saber, você estava me contando aqui algumas novidades, como, por exemplo, construção de casas com isopor, e eu fiquei, meu Deus, como que é isso? Então, me conta aí o que tem sido planejado para o projeto de vocês e de articulação também. A gente está querendo fazer a primeira casa de isopor de Blocoque no Morro da Providência, inovar no método construtivo e no impacto à saúde física e mental, através da moradia. E além da casa de isopor de Blocoque, que são blocos de 90 por 90, que já vem embolsado dos dois lados, e a gente está buscando também construções de plástico, que tem casas de alto padrão sendo construídas tanto com isopor, tanto com plástico. É inovar o método construtivo na favela, para impactar a sensação térmica, pensar na ventilação e iluminação natural. Qual o papel do arquiteto e do urbanista? Eu falo muito isso, eu pergunto muito isso. A gente pode sim proporcionar dignidade através da nossa profissão, mas sozinho eu não consigo, como eu falei, pessoas precisam de pessoas. E eu convido a todos a participar disso, juntos, porque é fundamental. Sem moradia ninguém vive, ninguém avança. A gente tem que proporcionar moradia. E eu quero agradecer a presença também de pessoas que me ajudam muito, que dialogam, que eu mando convite, vem sempre. O Fernando Zulu, o Flávio, o Fábio, Rafael, muito obrigado. A Marli, são pessoas que eu sempre convido. O próprio secretário, Gustavo, agora tem mais 2 vereadores que eu vou perturbar também, mandar convite, falar sobre moradia, como proporcionar moradia, porque a gente juntos vamos conseguir. A favela está aí, não tem que pensar em remoção, a gente tem que pensar em projetos positivos para quem habita as favelas, é fundamental, e pensar juntos. Como eu falei, como técnico ou gestor, não posso chegar com um projeto pronto. Eu prefiro participar de 20 construções do que uma, como o Santiago Uribe falou. Então, vamos juntos fazer essa diferença e só tenho a agradecer a você, ao Extra, a todos que estão presentes. Muito obrigado. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui, mas eu quero reforçar com vocês que os servidores aqui do município estão aqui ao lado, né, ouvindo as demandas, né, o que vocês têm a dizer, né, sobre as suas realidades, né, sabe aquele problema que você está lembrando aí, não sabe com quem falar, não sabe a quem cobrar? Os servidores estão aqui a postos, inclusive eu quero agradecer a presença deles, acho que eles estão aí atendendo muito bem a população. Também reforçar, né, essa pesquisa que o Extra está fazendo, né, para ouvir a demanda da população e encaminhar para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, os produtores estão circulando e também quem preferir pode acessar o site do Jornal Extra para, né, enviar suas demandas, né, responder esse questionário. Eu queria agradecer a presença do vereador Leonel de Esquerda, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua contribuição. Ao secretário Gustavo Freire, muito obrigado também. Também ao Diego Faro, vereador, e ao Fernando Pereira aqui, que também tem esse projeto incrível, muito obrigado. Eu quero agradecer também aqui a todos que vieram, a todos que participaram nessa manhã, enviando as suas perguntas. As perguntas que não deu tempo de fazer, pela questão mesmo do tempo, a gente vai encaminhar aqui para os nossos debatedores. Muito obrigado você também que nos acompanhou, seja pela transmissão, acho que nas redes da Câmara, né? Então, agradeço a você também que está de casa e agradeço a casa pela oportunidade de conduzir mais esse debate. Olha, e só lembrando que nas próximas 4 segunda-feiras o Extra Favela vai passar pelo Dona Marta, em Botafogo, o Complexo do Alemão, em Ramos, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, e em Realengo, nas proximidades do Batã, tá bom? Muito obrigado, gente. Essa foi uma realização Extra Favela, essa edição foi uma realização
Jornal Extra com o apoio da Câmara Municipal do Rio. A gente convida vocês a participarem dos nossos próximos encontros e basta se inscrever no fórum extrafavelas.globo.com.br. Muito obrigado e avante!